Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. A Semente. A Semente. Episódio de hoje. A certeza que produz descanso. Episódio número 13 da série Vencendo o Medo e a Ansiedade. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Um dilema que aumentava a angústia de Bárbara era a dificuldade de entender bem o que se passava com ela. Uma pergunta frequente era: como cheguei a essa situação? Era realmente difícil dar uma explicação para o estado de desequilíbrio físico, emocional e mental em que Bárbara se encontrava. Depois de anos andando com Cristo, tendo bastante conhecimento das Escrituras, com o coração pleno de sólidas e verdadeiras convicções doutrinárias, Bárbara se culpava por não poder vencer a angústia que a dominava. O dilema de Bárbara é mais comum do que pensamos. A razão é que não são poucos os casos em que as pessoas que creem nas Escrituras se consideram imunes às fraquezas emocionais comuns aos homens. Mesmo sabendo que, como disse o apóstolo Paulo, nenhuma provação nos sobrevirá que não seja comum aos homens, alguns ainda relutam em admitir que eles possam ser os próximos a enfrentar uma grande crise emocional. Já tínhamos tido a oportunidade de falar sobre a grande crise do profeta Elias, que chegou ao ponto de pedir a morte. Julguei, todavia, necessário sedimentar o ensino, enfatizando o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em muitos salmos, Davi abre honestamente seu coração e fala sobre suas dúvidas, angústias e temores. Curiosamente, muitas vezes, era à noite que Davi enfrentava os maiores embates emocionais e espirituais. No Salmo 77, por exemplo, o famoso rei de Israel está tão perturbado que não consegue se expressar nem pregar os olhos, como lemos no verso 4. E assim, cansado no corpo e na alma, imerso nas trevas do desânimo, Davi pergunta a si mesmo: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? É até difícil imaginar tais indagações fluindo dos lábios de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Felizmente, o salmo segue, e no verso 10, Davi consegue um alívio da sua confusão mental e afirma: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Em outras palavras, a minha aflição está me fazendo pensar que Deus mudou a sua benigna disposição para comigo. Bárbara deu sinais de compreensão. E para ajudá-la ainda mais, completei: Bárbara, a compreensão completa da relação entre cérebro, mente e espírito ainda está longe de ser um assunto resolvido, mesmo para nós que confiamos na palavra de Deus. A depender do modo como a aflição nos impacta, é possível que, por algum tempo, nossa mente nos desoriente, até em relação às convicções sobre as quais se fundamentam nossa fé. Foi assim com Elias, com Davi e com o profeta Jeremias. Porém, Deus, que conhece até a palavra que ainda não nos chegou à língua,
sabe que a desorientação da dor é parte da nossa fragilidade humana, mas não necessariamente uma negação da nossa fé nele. Observe que, no caso de Davi, Deus não o repreendeu. Todavia, gentil e suavemente moveu os olhos do seu coração e ativou sua memória para reconsiderar os feitos do Senhor e lembrar-se das suas maravilhas antigas. Bárbara, não seja exigente demais consigo mesma. Não entre em pânico porque está vendo as bases da sua fé levemente abaladas. Peça a Deus que a ajude a recordar as maravilhas que Ele já tem operado na sua vida. Dessa forma, o Espírito Santo, selo da nossa redenção, vai ativar sua memória para lembrar-se dos louvores do Senhor e do seu poder e das maravilhas que fez, como lemos em Salmos 78:4. Não esqueça, se preciso for, duvide da sua mente, mas não duvide daquilo que a Bíblia diz sobre o nosso Deus.